ela costuma passar assim, não falar de fulano, não Olha. citar nome de ciclano, Ah, não... tá. Sabe? Era mais Já o... teve alguma época, tem uma restrição às vezes. Eu lembro que teve uma época que eu não sei se... É igual eu tô falando. Eu estou falando isso da minha época, não sei como está hoje. E também já sei que não é em todas, é em algumas praças, alguma coisa assim. Teve uma época que eu não podia falar de Ludmilla. Eu não podia falar de Ludmilla. Lá em São Paulo falavam de Ludmilla. Tipo, eu não podia Olha. dar notícia. Se a Ludmilla lançasse um single, gravasse com a Beyoncé hoje, eu não ia poder dar notícia. Mas isso talvez é uma questão contratual, assim, Deixa eu te falar. Eu, no início, eu sempre perguntava por quê. Eu sempre questionava, mas por quê? Mas, É. tipo, Ludmilla, não, por quê? Ninguém nunca me respondia, assim, responde e fala assim, ah, é por isso, por isso, por isso. Eu parei. Ah, não pode falar de Ludmilla? Não, não pode falar de Você Ludmilla. simplesmente não... Ah, Assim, você fazia uma normalmente era, às vezes, pauta. assim, às vezes alguém estava assinando com a Record, algum ator estava Ah, assinando para fazer tá. uma novela, pediam para Ah, ok. evitar alguma coisa assim. Ah, eu confesso que a Ludmilla eu nunca soube por que que eu não podia falar e São Paulo podia. Mas eu lembro que teve uma vez se eu não me engano, era o André Gonçalves, que acho que ele estava assinando com a Record, e aí realmente pediram para não ter nada de. Então sempre tinha essas recomendações. Mas a pauta, por exemplo, igual, por exemplo, aqui em Goiânia, a nossa hora. A nossa hora da venenosa, olha, gente. Nossa, A hora da é venenosa, normal, né? ela rende muito com notícias sertanejas, né? Do meio sertanejo, dos cantores sertanejos. Ah, tá. E eu sei que em outras praças, notícias sobre sertanejo não rendem muito. Não tem o Ah, peso que tem pra gente. Aqui, por exemplo, hoje em dia que eu faço isso no Chiliques e Fofocas, qualquer coisa sobre, sei lá, Hugo e Guilherme, que é uma dupla que tá muito estourada, que faz muito sucesso, pra gente rende, às vezes, pra uma outra venenosa de um outro estado. ninguém Nem sabe sabe nem quem é o Hugo e render. Guilherme, por exemplo. Você... Um exemplo que eu tô dando. Tem Assim, isso também. você fazia uma distinção, assim, de quantidade de pessoas ou de notícias, de furos internacionais, nacionais e locais. Por exemplo, aconteceu alguma coisa com o Justin Bieber, aí você dava uma fofoca. Aí Dava. depois, nacional, assim, tipo, Não era separado, não. era Não. dependente do que tava no hype ali no Isso, momento. tipo assim, a gente sempre procurava. O Zeca, que era o editor-chefe na época, a gente sempre conversava, sempre tinha uma interação. Então eu deixava mais. Como o Zeca Ah, também era muito legal. antenado no que estava acontecendo, a ordem do que ia entrar, normalmente ficava por conta dele. Eu fazia as notícias, fazia a lauda, tudo bonitinho, sei lá, pegava cerca de, vamos dizer, aí, 10, 11, 12 notícias por dia, variadas, mas Variado. sempre a gente procura falar de pessoas que são mais conhecidas. Por quê? É uma coisa que eu trago comigo até hoje, que é pro meu público do Chiliques e Fofocas, por exemplo, que é o público que assiste fofoca. Dificilmente você vai pegar uma senhora que mora no Alphaville, que mora nos Jardins da Vida, né? Que ela não vai sentar ali, às vezes, 2 horas da tarde para assistir fofoca. Eu, Mas a Dona Maria, que mora lá no Guanabara, no Goiânia, no Gravela e tal, ela tá ali lavando a vasilha e a de, fofoca tá ligada. E ligado. aí, às vezes, eu falo, sei lá, de Cardi B. Aí ela veio lá, é Cardi B que chama? É Cardi B, né? Aquela cantora lá. Aham. Ela vai virar e falar assim, quem é Cardi Quem B? é? Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.